Olá, tudo bom? Meu nome é Jean Vidal, eu sou CEO da Conexorama e a ideia do webinar de hoje é a gente conversar sobre como que a Conexorama faz o processo de automação de marketing para nós e para os nossos clientes. A automação de marketing é um assunto que existem muitas dúvidas e principalmente existem poucos desenhos exemplificando como você montar a sua automação de marketing. Por isso que esse nosso material ele é bem direto, fala exatamente como que nós fazemos. Eu espero que você goste, porque é um assunto bem legal. Antes da gente começar, é só um pequeno aviso, a gente tem alguns conteúdos que estão interligados a esse tema e que seria bem interessante você já ter consumido. Entre eles, por exemplo, o nosso webinar de introdução ao inbound marketing, que mostra o método do inbound do começo ao fim. Ele é bem legal, é bem completo. A gente tem um webinar sobre gestão de leads, e esse webinar ele se concentra mais especificamente no funil, visitante, lead, MQL, explica esses detalhes mais a fundo. Esse é um tema até que a gente vai revisar um pouquinho o conceito aqui durante a nossa apresentação, mas esse webinar é bem mais completo, bem mais conciso em cima dessa gestão de leads. A gente também tem um e-book que fala sobre lead scoring. Também seria bem interessante a leitura sobre esse tema. Logicamente aqui é só um pequeno aviso, você vai conseguir entender tudo que eu estou conversando com você, né, nessa apresentação, mas aqui são conteúdos que ampliariam cada vez ainda mais a sua visão e deixaria um conhecimento mais linear. A gente pode ir em frente. E em frente o que é automação de marketing? Esse é o nosso primeiro ponto mesmo. Tentando resumir, a automação de marketing ela significa principalmente entender e, sem sombra de dúvida, agir de uma forma bem personalizada e principalmente de um modo escalável com as pessoas que estão interagindo com a minha empresa, indiferente do canal, nos múltiplos canais que existem, conforme o momento de compra, a jornada de compra desse público. Então, em resumo, a automação é entender e agir de modo escalável com o relacionamento com o meu público. Mas o que não é automação de marketing? Existem muitas dúvidas, as pessoas confundem bastante. Por exemplo, e-mail marketing não é automação de marketing. E-mail marketing é uma ferramenta, é um formato que a gente vai usar muito no processo de automação, por conta do relacionamento com a base, mas por si só ele não é automação de marketing. Fluxos sequenciais de e-mails também não é automação de marketing. Está muito mais ligado a um processo de autoresponder, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, do que necessariamente automação de marketing. E automatizar uma ação, por exemplo, seguir de volta, gerar uma postagem nas redes sociais, não é automação de marketing. Automação de marketing é entender, agir de forma personalizada e escalável para se relacionar com o meu público. Durante a nossa apresentação de hoje, a gente vai revisar alguns conceitos que a gente precisa entender para poder ir em frente. A gente vai mostrar a evolução desde lead até vendas. A gente precisa entender e tá bem claro a separação entre fluxos paralelos e fluxos prioritários. A gente vai mostrar o desenho de automação que nós aplicamos para nós e nossos clientes. E a gente ainda vai conversar sobre um alinhamento desse processo de automação para empoderar vendas. Começando, alguns conceitos importantes para que a gente possa entender mais a fundo a automação e todo o desenho que a gente vai mostrar para vocês no dia de hoje. Existem ainda existem ainda muitas dúvidas com relação ao funil de inbound marketing. Então eu vou revisar rapidinho para que a gente perca essas dúvidas. Primeiro, no topo do funil, a gente tem os visitantes. Os visitantes são as pessoas que acessaram meu site, acessaram uma URL do meu site. Depois eu tenho lead. Lead é um contato. É alguém que preencheu um formulário, deixou nome, e-mail, telefone, e agora a minha empresa pode entrar em contato com essa pessoa. Ele é um ativo de marketing. Se ele é qualificado, se é uma pessoa, se não sei, isso aqui é o que a gente vai para frente agora. Mas o mais importante é entender isso. Lead é um contato. E aí, o lead qualificado, então, ele é um contato que eu identifiquei que é a minha persona. Persona significa, então, o meu público-alvo, né? A personificação do meu público-alvo. Aquele contato, eu identifiquei que as informações que ele compartilhou tende a representar um personagem do meu público-alvo que eu já defini. E o MQL, né, o lead qualificado pelo marketing. O lead qualificado pelo marketing, ele significa a persona que tem
que está adquirindo um alto scoring no processo, ou seja, ela está engajada com o marketing da minha empresa e ela, consequentemente, é a minha persona, e aí eu consigo entender que talvez uma abordagem possa fazer sentido. E a gente tem o próximo passo, que é o SAL, que é quando vendas aceita aquele lead, aceita aquele MQL e tenta abordar esse pessoal. Existe ainda o SQL, que é quando vendas qualificou o lead, ou seja, ele é a minha persona, solicitou um atendimento, pode até ter vindo no processo de MQL, eu ter sido mais ativo, mas ele quer um atendimento nesse momento, e aí vendas vai em frente, vai abordar e vai tentar fazer o processo de vendas com esse pessoal. Se vocês pararem para observar, a gente tem duas separações entre marketing, então visitante, lead qualificado em MQL, é um processo de marketing, a gente está colocando aqui a logo da RD, do RD Station, porque é o nosso software de automação de marketing, de empoderar o processo de marketing. E o SAL e o SQL é, então, um processo da equipe de vendas. Né? Já está muito mais ligado a vendas do que necessariamente a marketing, a qualificação e a seguir em frente com o processo de colocar a proposta na mesa. A gente colocou o logo do Pipedrive, que é o CRM de vendas que a gente utiliza e recomenda no momento. Então a gente tem essa grande separação aí no funil, e entender esse funil é por demais importante para a gente poder ir em frente. Como eu tinha dito anteriormente, para a gente não confundir, existem três conceitos que a gente tem que ter bem claro para entender a automação de marketing. Primeiro, o que é autoresponder. O segundo é o que é nutrição de leads. E o terceiro, então, mais precisamente, a automação de marketing. A gente revisa aqui o conceito novamente. O autoresponder, de forma bem resumida, ele é um processo bem mais simples de relacionamento. Né? Ele vai fazer um envio de uma série de e-mails, uma sequência de e-mails pré-programados, de uma forma mais automatizada, conforme algum evento. Exemplo, a pessoa, você baixou na landing page, acessou a landing page desse webinar, converteu, passou pelo formulário, está assistindo esse webinar e você entra num fluxo de e-mails que é uma série pré-programada. Isso é autoresponder. E a nutrição de leads? A nutrição de leads, aí sim, ele é um processo que vai usar esse processo de e-mails pré-programados, mas principalmente a ideia da nutrição de leads é um relacionamento com meus potenciais clientes, portanto as minhas personas. Isso para que eu possa separar entre o processo de autoresponder e a nutrição de leads, eu preciso então identificar as minhas personas e trabalhar uma régua de relacionamento. Régua de relacionamento a gente vai conversar um pouco mais à frente também. Mas qual que é o objetivo da nutrição de leads? Eu identifiquei então que é a minha persona, vou usar um pouco do processo do autoresponder, das sequências de e-mails pré-programados, mas eu vou entender o momento dessa persona, então aí a régua de relacionamento, e mais do que isso, eu preciso me posicionar como autoridade e influenciar a jornada de compra dessa minha persona. E aí, por fim, englobando todo esse contexto, a gente tem a automação de marketing. A automação de marketing é, portanto, a tecnologia, né? O foco de integração e automatização de processos de marketing e vendas. Então, se você agora ficou um pouco mais claro que existe essa separação, autoresponder é um processo mais simples, nutrição de leads é a régua, relacionamento com a persona para influenciar a jornada de compra. Isso está tudo dentro de um contexto que a gente vai usar tecnologia para integrar e automatizar esses processos de marketing e vendas. 2. A evolução do lead no funil do inbound marketing. Então, o lead ele vai passar por algumas etapas até que ele vá para frente. E a gente precisa entender essas etapas. Lembrando que o lead ele vai converter em uma landing page. Você passou por esse processo agora há pouco, quando você converteu no nosso material. A Conexorama ela trabalha com 3 tipos de landing pages. A landing page de conversão, a de Perceive Profile e a Thank You Page. A landing page de conversão, ela e aí novamente a gente está mostrando o modo Conexorama de fazer. A landing page de conversão, ela é um desenho para o lead que nunca entrou na base. Qual que é o objetivo dela? Como toda landing page, é fomentar a conversão, que eu gostaria no formulário, só que o formulário ele é um pouco mais grande, ele é mais completo. Por quê? Porque essa landing page de conversão é para o lead que nunca entrou na minha base. Eu vou colocar nas redes sociais, eu vou colocar no Ads, eu vou colocar no meu site. Eu quero divulgar para quem não tá na minha base ainda, e eu preciso perguntar bem para poder qualificar os meus leads. Então a gente trabalha com a landing page de conversão.
A segunda é a de Progressive Profile. A de Progressive Profile ela é um reflexo da landing page de conversão em termos de copy, só que ela tem alguns elementos diferentes. Ela tem um login social, posso logar rapidamente pelo meu Facebook, pelo meu Google+, pelo meu LinkedIn, e as perguntas elas diminuem, vão para 3, 4 perguntas, e mais do que isso, as perguntas a gente usa uma funcionalidade avançada do RD Station chamada perguntas inteligentes. Ele vai identificar se eu já te fiz essas perguntas e vai tentar te trazer outras. Então, como você já deve ter tentado observar, já deve ter compreendido, a landing page de Progressive Profile ela é para o lead que já está na minha base. Vou lançar um material no e-mail, eu vou linkar essa minha landing page de Progressive Profile, para que eu facilite o login, a conversão, diminua o atrito, ou se ele for responder, que ele responda novas perguntas e eu aumente as informações que eu tenho desse perfil, desse meu lead. Diferente das duas, conversão ou Progressive Profile, elas redirecionam para a Thank You Page. A Thank You Page é um momento onde eu entrego o link final do e-book, ou como você está vivenciando aqui nessa página, você vai poder dar o play no webinar. E se você quiser até descer rapidinho a página para ver, a gente tem uma segunda chamada aqui embaixo na nossa Thank You Page. E o objetivo dessa segunda chamada é realmente desenhar o próximo passo. Você quer um atendimento comercial da Conexorama, você quer um atendimento comercial dos nossos clientes, aí na Thank You Page é um dos lugares onde você pode solicitar esse atendimento e, consequentemente, já tem potencial para ser um lead um SQL, um lead que está solicitando atendimento, só vai verificar se você é a persona ou não e vai tentar seguir em frente com o nosso processo. Esse é o desenho Conexorama que a gente utiliza para nós e todos os nossos clientes, e é bem importante você entender. Por quê? Porque o lead ele passa por alguns estágios, né? Então, por exemplo, ele vai converter na landing page, nesse momento ele se torna lead, e ele vai responder as nossas perguntas. Com base nessas respostas, a gente vai tentar identificar quem é a persona 1, a persona 2, a persona 3, a persona 4. Vamos segmentar lá dentro do RD Station, separar esse público entre as nossas personas. Nesse momento existe uma automação. Então estamos usando a tecnologia. Ela vai alterar o estágio do lead para lead qualificado automaticamente. E o marketing da Conexorama, o marketing dos nossos clientes, vai começar a acompanhar. Então ele vai estar acompanhando não só visitante, lead, e já vai começar a acompanhar quem é lead qualificado. O lead qualificado ele vai entrar numa nutrição exclusiva daquela persona, desenhada para aquela persona, ou seja, nutrição de leads. E principalmente através do comportamento do lead, né, no fluxo, e aí a gente vai usar um pouco também de lead scoring, o SDR ele é acionado. O que é o SDR? O SDR é um processo é um cargo, é uma função, é alguém que está cuidando da qualificação dos leads na sua base. Ele é uma ponte entre marketing e vendas. Então, essa pessoa que está fazendo pré-vendas, está qualificando, ele é acionado conforme o comportamento desse meu lead, que eu lá atrás identifiquei que era lead, que era persona, automatizou para lead qualificado, entrou no fluxo, e conforme o comportamento do fluxo, o meu SDR ele é avisado. Indo em frente, o SDR ele vai avaliar o histórico do lead, né, na ferramenta de automação, no RD Station, e ele vai fazer uma abordagem para avaliar o momento de compra desse lead. Então ele vai ligar para essa pessoa, vai dizer, olha, oi, que legal, você baixou o nosso webinar sobre automação de marketing da Conexorama. Eu vi que você tá clicando nos nossos e-mails. Posso te fazer algumas perguntas rápidas? A pessoa vai dizer sim, não pode, conforme ela responder. Então, conforme ele está no momento de compra ou não, o SDR identifica e ele vai lá e faz a abordagem. Então, ele identifica que chegou para aquela pessoa já é um momento de compra, ela tem interesse numa agência especializada em RD Station, especializada em inbound marketing. Beleza, eu quero um atendimento. Então, nesse momento, a gente tem um processo de integração, né? Então, o SDR marca o lead como oportunidade. Quando ele marca o lead como oportunidade, esse lead, não é que ele saia do RD, ele vai ficar no RD, mas existe uma integração entre o RD, a ferramenta de automação, e o CRM de vendas, o Pipedrive, que a gente utiliza aqui. Então, ele vai mandar uma cópia
desse formulário, desse lead, lá para o nosso Pipe Drive e vai começar então o nosso processo de vendas. Então o lead agora não só mais lead, mas deal, né, um negócio. Ele vai seguir o nosso pipeline de vendas e quando gerar uma proposta, ele vai entrar em um fluxo de apoio. Como assim um fluxo de apoio? Calma, esse ponto aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Mas essa é a jornada. Essa é a jornada do nosso funil, do lead, vivenciando desde lá do começo, vivenciando as etapas da nossa automação de marketing. Então, a gente já começa agora a entrar em alguns detalhes mais técnicos. Por exemplo, existem algumas diferenças de fluxos quando eu for cadastrar o meu processo de automação de marketing, entre eles dois. A gente tem fluxo paralelo e fluxo prioritário. Então, antes de a gente mostrar o desenho da Conexorama que a gente aplica, é bom a gente entender também rapidinho o que é um fluxo paralelo e o que é um fluxo prioritário e os devidos cuidados. O fluxo paralelo, né, ele é um fluxo que pode percorrer adjunto a um fluxo prioritário, por isso o nome paralelo. A ideia central é que ele mude o status do lead, né, gere um alerta, envie o lead para o CRM de vendas e por aí vai. Então, assim, tentando resumir o que normalmente um fluxo paralelo faz, ele altera o estágio do lead, ele altera ou remove uma tag, ele marca o dono do lead, né, lá dentro da RD Station, ele marca o dono e distribui para alguma pessoa também, marca como oportunidade e por aí vai. Só que é bem importante a gente entender um ponto, que aí, novamente, é a forma conexorama de fazer. Nos nossos fluxos paralelos, a gente nunca coloca passos de disparos de e-mail. A gente coloca, né, não tenta fazer autoresponder nesse processo, não tenta fazer esses fluxos de e-mails, deixa fluxo de e-mail para o nosso próximo assunto, que é o fluxo prioritário, e tenta só colocar o processo de automação, de alterar o estágio e fazer tudo que a gente já conversou aqui, entre outros que a ferramenta permitir. Então esse é um cuidado que a gente tem bem claro como regra do nosso processo de automação. E o fluxo prioritário? Como o nome diz, ele vai ter uma prioridade, essa prioridade vai de 1 a 10. Né? E esse processo de prioridade é para organizar as suas listas dinâmicas, organizar o teu processo dele passar de um estágio para o outro. O estágio mais avançado é a prioridade 10, vai baixando. Então, o estágio menos avançado, lá o começo do relacionamento, da régua, a gente está falando da prioridade 1. O lead ele pode percorrer apenas um fluxo prioritário por vez. Por isso régua, por isso relacionamento. Sempre dando preferência ao fluxo de maior prioridade, como eu comentei há pouco. Então, o 10º de maior prioridade. É importante esse processo de prioridades para a gente acelerar o avanço de um lead num funil de marketing. A gente usa a régua para administrar listas dinâmicas e desenvolve cada passo para que ele signifique algo no teu processo de automação. Então, desenvolver o que cada passo significa, que eu vou te mostrar já já, com relação ao desenho da Conexorama. Cada um pode montar o seu. A gente montou uma lógica, a gente montou uma organização desde o passo 1 ao passo 10. E é exatamente esse desenho que a gente vai mostrar para vocês hoje. Também uma regra da Conexorama, a gente sempre cuida para não permitir que o lead percorra o fluxo mais de uma vez. Isso é um processo de cuidado que a gente faz para que o lead ele seja ignorado nas próximas vezes que respeitar a condição de entrada no fluxo, para que ele tente não repassar por um processo e receber uma comunicação repetida e aí, consequentemente, acabar um pouquinho prejudicando o nosso relacionamento com aquele lead, com aquele contato. Esse é um cuidado que a gente coloca. Então, agora, sem delongas, como é que a gente constrói nosso fluxo de automação de marketing aqui na Conexorama? A gente vai precisar de uma ferramenta de automação de marketing. Aqui a gente utiliza, recomenda e é especializado o RD Station. A gente sempre tem que adaptar, né, os passos para a realidade do funil. Então, como a gente atende diversos clientes em diversos nichos, a gente sempre adapta, mas a gente já tem uma sequência pré-estabelecida. E esteja pronto porque vai ter muito trabalho de copy, de você produzir peças de e-mail como se você estivesse mandando e-mail do seu Gmail, do teu Outlook, com bastante conteúdo, bastante conversa com o teu público. Como é que funciona então o nosso desenho de fluxos com prioridade?
de 1 até 10. Primeiro, a gente tem um grande box de autoresponder. São sequências que são mais simples no nosso processo de autoresponder. Esse processo ele vai da prioridade 1 à prioridade 5. Então, o que é a prioridade 1? A prioridade 1, no nosso desenho, são listas que a gente importou. Exemplo, estava num evento, e aí, por participar daquele evento, a gente conseguiu algumas listas de pessoas que poderiam estar interessadas no nosso tema ou foram no nosso stand, deixou cadastrado, e a gente vai importar essas listas, tá? Pro RD Station, e ele tem que entrar num fluxo de automação, tem que entrar num fluxo de autoresponder. Então, conforme a lista, a gente vai fazer o foco em baixar materiais de começo de funil, de topo de funil. Também você já vai entender daqui a pouquinho. A segunda prioridade são os pop-ups. Ao longo do nosso site existem pop-ups. Pop-ups são aquela chamadinha, a gente pede nome e e-mail. Por que ele entra na prioridade 2? Porque eu só pedi nome e e-mail dessa pessoa. Eu não sei quem ela é, eu não sei qual é a empresa, qual é o cargo, qual é o faturamento, eu não consigo identificar a minha persona. Então ela entra lá no processo de prioridade 2. E o objetivo também é baixar o copy dessa sequência de e-mails que a gente vai passar, fomentando materiais de topo de funil. E é exatamente nossa próxima prioridade. Prioridade 3 são todos os nossos materiais de topo de funil. Para cada material existe uma sequência de autoresponder, sequências de e-mail, para quem baixou. Então, sempre cuidando um ponto, né? Que ele não seja um lead qualificado, que ele não seja uma oportunidade, mas se ele baixou esse material e não é lead qualificado e não é oportunidade, ele entra nesse fluxo, e o objetivo do fluxo é indicar os materiais do nosso próximo prioridade, que são os materiais de P4, os materiais de meio de funil. Mesma lógica, e aí ele vai indicar a próxima sequência, que são os materiais de fundo de funil, né? Os materiais diretos, como esse. Esse webinar da Conexorama é considerado um material direto, porque nós falamos como a Conexorama faz, nos posicionamos ainda mais como autoridade, já nos posicionamos nos outros materiais, mas aqui a gente mostra o quanto a gente sabe fazer. E o objetivo desse nosso material é que você fique encantado pela Conexorama e solicite um atendimento para a gente fazer esse processo de automação na sua empresa. Então, isso é um material de direto, e esse é o nosso objetivo. Então, só revisando, né? Tem prioridade 1 são listas, prioridade 2 são pop-ups, 3 ao 5 são materiais, 3 material de topo, 4 material de meio e 5 material de fundo. Então, as duas, o P1 e o P2 indicam nos e-mails, nos fluxos, indicam os materiais de topo. No P3 indica os materiais de meio. E no P4 a gente indica material de fundo. E no P5 a gente diz, bom, você já está estudando sobre a Conexorama, o que você precisa para levantar a mão, pedir um atendimento, e a gente avaliar se você tem perfil para ser cliente da Conexorama ou não. Esse é um processo, esse é um box de autoresponder. Existem outros 2 boxes. O próximo é de nutrição de leads. No nutrição de leads a gente vai ter 4 fluxos, que são do P6 ao P9. Qual é a ideia? Do P6, então a gente tem uma persona X, a persona Y, a persona W, a persona Z. Cada um dá um nome para sua persona conforme a sua necessidade. A gente separa as 4 personas. Por que 4? A gente já falou muito nos nossos materiais. Fomente, cuidado para não ter excesso de personas. E tente trabalhar pelo menos 2 a 4 personas, é o que a gente indica. E aí, esses são as separações de prioridades dos fluxos que essas pessoas podem entrar. E o objetivo é simples. Se você é a minha persona, eu espero que você entenda o quanto a Conexorama é foda, o quanto a gente sabe o que a gente faz, e que você levante a mão, que você solicite um atendimento personalizado da minha equipe comercial. Nosso último box, então, é o processo de apoio em vendas, né? Que a gente também vai entrar um pouquinho mais em detalhes agora para frente. Antes de ir em frente, normalmente as pessoas têm uma dúvida aqui no processo, né? Então, a gente traz essa dúvida para já deixar respondida, porque é muito comum. Que é, por que motivo existe o processo de autoresponder, existe aquele box da prioridade 1 a 5, se ele não é a minha persona? Para que eu estou fazendo um trabalho desse, grande, que vai consumir, se ele não é a minha persona? Eu não deveria me concentrar só na prioridade 6 a 9 e na 10 que está ligada a vendas?
Na verdade, não. Você tem que, de certa forma, cuidar de todos os modos de comunicação. Isso por alguns motivos. Primeiro, o lead ele gera lead. Ou seja, às vezes entrou um estudante, eu não vendo nada para o estudante, mas o estudante vai se apaixonar pela minha empresa, pelo conteúdo da Conexorama, o quanto a gente sabe explicar, e vai ser um divulgador da minha marca, e ele tem um conhecido, e o conhecido pode ser a nossa persona, então ele é um propagador. E também existem alguns gaps na identificação de persona. O pop-up é um deles, uma lista é um deles. Então eu preciso desses fluxos de autoresponder para que eu faça com que ele converta os materiais e eu pergunte o que eu quero perguntar nas landing pages, lá de conversão, de progressive, como a gente já conversou. E sim, existe também um processo que a persona ela pode regredir nesses fluxos conforme o momento de compra dela. Então lembra que ela não vai percorrer o fluxo duas vezes? Então, ela pode ter entrado diretamente no P6, na prioridade 6, na persona X, não estava no momento de compra, e ela vai regredir. Quando ela baixar um próximo material, ela pode entrar no P4, convertendo aquele material. Se for o momento de compra, ela vai querer ir mais um pouco para frente, no P5, e no P5 ela vai solicitar atendimento. Então isso realmente acontece. Por isso que a gente tem uma separação entre autoresponder, que consome bastante tempo, você tem que criar, e a persona e nosso próximo, o P10, que é a parte de vendas. Espero ter tirado essa dúvida. Se não, você tem os nossos contatos, você pode mandar essa ou mais dúvidas para a gente. Indo em frente, como é que funciona o desenho padrão que a gente utiliza no processo dos fluxos de relacionamento com a minha persona? Então, por exemplo, a gente tem um e-mail 1, né, o primeiro e-mail que a pessoa recebe, e o nosso objetivo total é que essa pessoa clique nesse e-mail. Isso é o que faz ela ir para frente no processo de relacionamento. Eu quero que as pessoas cliquem nesse e-mail, eu quero que ela interaja com o conteúdo que eu estou colocando. Só que algumas pessoas vão abrir, mas não clicar. E nesse momento a gente faz um follow-up. A gente manda um outro e-mail para essa pessoa. Vamos dizer que você recebeu o nosso e-mail 1 no nosso P6, você acabou não clicando, mas abriu, e aí a gente vai mandar um outro e-mail. O copy é um pouquinho mais diferente, às vezes menor, às vezes maior, às vezes adiciona um elemento, mas o link, o objetivo acaba sendo o mesmo. E algumas pessoas não vão nem abrir o meu e-mail. Para essas pessoas que não abriram o e-mail, eu vou mandar novamente, fazer um follow-up, eu vou mandar um título diferente. O objetivo é, se a pessoa não abriu, ela não se interessou e o título não fez o impacto que eu gostaria. Isso vai se repetindo. Então, no e-mail 2, segue a mesma coisa. O objetivo é que a pessoa clique. Se ela não abriu, ela vai fazendo esse processo pode acontecer nesses follow-ups ao longo do nosso processo. E assim por diante, tá? Conforme a quantidade de passos que tem a nutrição de leads que eu montei. Só que você vai me perguntar, beleza, mas se a pessoa não abriu, não clicou, não foi para frente, o que acontece? Ela simplesmente sai do nosso fluxo. Isso é o que acontece. Como é um fluxo de relacionamento, de nutrição, de leads mesmo, se ela não estiver interagindo, ela não deve participar daquele fluxo. Ou ela parou de interagir no e-mail 2, no e-mail 3, e etc. Eu quero que só vá para frente as pessoas que estão interagindo. Por isso a gente estava falando daqui a pouco, e a gente vai falar mais já no próximo slide, sobre quando que o SDR é acionado. Então, espero que tenha ficado bem claro esse desenho. Ele vai sendo construído, se torna uma grande árvore lá na construção da automação dentro do software do RD Station, mas é bem legal. E o mais importante é que filtra quem está relacionando com a minha empresa ou não. O copy ele tem que ser extremamente desenvolvido para a minha persona. Eu tenho que falar a língua dela, eu tenho que falar a dor dela, eu tenho que falar com ela separadamente. Então, senão não vai funcionar o processo de relacionamento. A gente tem que criar uma segmentação para separar os leads que são personas, estão clicando, para poder avisar, poder separar MQL, poder avisar o SDR, isso é uma parte mais técnica ali dentro do RD Station, uma parte de segmentação. Mas como eu tinha prometido, como é que funciona a régua? A régua é no sentido do, bom, meu SDR está recebendo poucos leads, eu preciso de mais lead para o meu SDR. Então eu posso trocar um pouquinho a regra de avisar o SDR não só quem está clicando, mas quem está abrindo. Vai diminuir a qualidade, mas vai aumentar a quantidade.
Ou eu posso até lá atrás voltar lá nas regras da segmentação de lead qualificado, tentar diminuir um pouco a cintura, né? Tentar diminuir um pouco as regras, deixar um pouco mais light para entrar mais gente nesse fluxo de lead qualificado. Ou o contrário, o meu lead ele precisa de qualidade, ele está recebendo muita gente, eu preciso aumentar a qualidade. Então eu posso avisar os que estão clicando na partir do e-mail 2, e-mail 3, e-mail 4, ou ainda cruzar com um lead scoring, que está clicando no e-mail 3 e tem uma pontuação X, por aí vai. Então são formas de eu ir controlando a régua de relacionamento para quando vai para frente, quando o SDR vai ser comunicado. Avançando um pouquinho aqui no nosso próximo assunto. Então, a gente já chega como é que o processo de automação vai influenciar o momento de decisão, né, o apoio em vendas. Primeiro, a gente vai estar utilizando os fluxos de prioridade 10, né? Então, tudo que está ligado a apoio a vendas no nosso desenho é prioridade 10. A ideia central é apoiar vendas. São comunicações ligadas aos leads que estão em processo, aos deals que estão em processo de vendas e de tomada de decisão. Então, algumas ideias. Você pode ter uma newsletter direta para quem está recebendo, que acabou de receber uma proposta. Inclusive, esse assunto aqui já é o próximo slide. A ideia é um dos desenhos que a gente mais utiliza, essa newsletter direta. Ou outros assuntos. Eu tenho um SaaS, eu posso fazer um fluxo de ativação durante o período de trial. Até para quem já é cliente, eu posso ter um fluxo de processo de Customer Success para aumentar o engajamento dos meus clientes e tentar fazer upsell. E vai entrar dentro do P10. Eu posso ter um fluxo de processo de indicação. Eu tenho um programa de parceria e você está decidindo ou já fechou com a gente, você pode participar desse programa e aí também entraria no P10. O que a gente mais usa é a newsletter direta. O que é a newsletter direta? A ideia é assim, o deal está lá no Pipedrive, ele acabou de receber a proposta da Conexorama. Foi desenhada para ele, explica a Conexorama e tem um preço conforme o projeto estabelecido para a implementação de inbound marketing na sua empresa, a empresa decidiu. Como é que funciona? Existe um acordo entre marketing e vendas. O nosso vendedor, cada empresa faz de um jeito, o nosso é mais ou menos assim. O nosso vendedor, ele adiciona uma tag nesse lead dentro do RD. Então por quê? Porque o vendedor que acabou de colocar a proposta, ele vai no RD, adiciona essa tag, e aí ao invés desse lead continuar recebendo a nossa newsletter semanal, que existe o nosso processo de e-mail marketing, toda semana a gente manda para a base, mostrando os e-mails, os artigos do blog, ele sai dessa nutrição e ele entra num fluxo onde tem uma newsletter similar, ou seja, não é para aparecer uma nutrição, é para aparecer um processo de apoio, é para aparecer uma newsletter realmente. E essa newsletter ela é diferente. Ela vai dizer, ele acabou de receber a proposta e a ideia da newsletter é que empodere vendas. Então, ela vai mostrar os nossos cases de sucesso, os nossos prêmios que a gente já ganhou, um artigo que diz o que você tem que cuidar quando você vai contratar uma agência de inbound marketing. Então, a ideia dessa newsletter é que ela empodere a decisão da pessoa que acabou de receber a proposta comercial. Acaba sendo um e-mail por semana para simular a newsletter. E quanto a quantidade de passos que você vai ter nesse processo vai depender do seu ciclo de vendas ou da quantidade de conteúdo direto que você tem também. Então a gente utiliza isso para a Conexorama, utiliza para os nossos clientes também. E costuma funcionar bastante. Gente, já chegando bem próximo ao final do nosso webinar, alguns assuntos finais, alguns cuidados quando você estiver pilotando a sua estratégia de automação de marketing, segundo as nossas indicações. Primeiro, a gente sempre fomenta um link por e-mail. A gente já vê muita gente no mercado fazendo nutrição, fazendo autoresponder, e eles colocam 5, 6 links, leia esse artigo, e leia esse outro, e leia não sei o que. As pessoas não têm tempo. Então, se você colocar muito link no seu e-mail, você está exigindo demais a atenção dos seus leitores. Fomente em uma peça vender o assunto, chamar a atenção da pessoa ao ponto de que ela clique, e se ela clicar, ela seguir o processo. Esse é o nosso modo de pensar e como a gente aplica. Além disso, facilita bastante a parte estatística, né? Você saber como é que está a taxa de clique, que é exatamente daquele assunto. Segundo,
num processo de construção de automação de marketing, você vai ter que ter uma organização muito grande com IDs, né, identificação. Esse é o e-mail do fluxo do material do W5, do webinar não sei o que, do P6 e por aí vai, o e-mail 2, passo 3, não sei o que. Você tem que ser meio viciado em organização para você não se perder, que senão daqui a pouco você vai construir a tua automação, você vai colocar um e-mail errado, e se você colocar um e-mail errado, a comunicação se perde. Além disso, as pessoas costumam perguntar bastante pra gente, qual que é o tempo entre um e-mail e outro? Primeiro, vai de cada negócio, vai de cada momento, mas para não ficar em cima do muro, a gente tem uma resposta meio padrão. A Conexorama usa mais ou menos isso para quase todos os nossos fluxos e para quase todos os nossos clientes. O primeiro e-mail que você recebe é 3 dias depois que você baixou o material. O webinar, o e-book, o que for. Por que 3 dias? Porque um é muito próximo, seria quase um e-mail transacional. 2, a gente já testou e acabou tendo um pouquinho de conflito assim. 3, a gente teve uma aceitação um pouco maior. E para mais do que isso, você ainda já começou a esfriar um pouquinho mais. E depois a gente entra numa sequência. 7, 7, 7, 7. Entre cada e-mail, 7 dias. Por quê? Porque eu quero ser lembrado aos poucos. Pode ter num processo mais direto, numa persona que está com pressa, e eu acelerar esses e-mails, mandar a cada um dia, cada 2 dias, vai de cada um. Mas, de modo geral, o nosso desenho é 3, primeiro e-mail, 7 dias o segundo e-mail, mais 7 dias o terceiro e-mail, mais 7 dias o quarto e-mail, e assim por diante. O que a gente deve focar no copy, né, no texto do e-mail? Primeiro, você tem que tomar muito cuidado com o tom de voz, né, a linha editorial que você está escrevendo para falar com a sua persona, ou se for lá no processo de automação, cuidar, às vezes eu não estou falando ainda com a persona, estou falando de um modo mais genérico e por aí vai. Cuide para que você tenha dicas bem impactantes, que as pessoas queiram ler, queiram clicar, e mais do que isso, que todo mundo esquece, trabalhe esse desenho de que o cara passe do P1 para os materiais de P3 de topo, os materiais de topo indiquem os de meio, os de meio indiquem o de fundo e o de fundo solicite atendimento. Isso a gente bate muito nessa tecla. Levar para o próximo passo do funil. Isso é bem importante. E por fim, lead scoring. Você deve ter estranhado que a gente não falou muito sobre lead scoring aqui. Esse é o nosso assunto mais delicado desse webinar, mas é bem simples assim. As pessoas, quando a gente fala de MQL, SDR, as pessoas olham muito então para o lead scoring. Eu devo construir um lead scoring para que eu identifique perfil e pontuação. A gente concorda em partes, porque primeiro, o lead scoring tem que estar muito bem calibrado, né? E você precisa confiar muito no teu lead scoring. E o lead scoring, ao longo do tempo, ele acaba se descalibrando, se assim eu posso dizer. Por quê? Porque você lança mais material, mais landing page, faz mais um ponto de conversão no site, daqui a pouco você vai ver o teu lead scoring está desatualizado e o teu SDR não está recebendo os fluxos. Então, o que a Conexorama faz? A gente faz o sentido de que através da nutrição, do comportamento da nutrição, a gente ficou lá atrás que a lead qualificada entrou na nutrição, ali começou a se relacionar na nutrição, a clicar e ir para os passos mais à frente, ali o SDR é avisado. E aí, ou seja, eu não envolvi lead score, mas o lead score existe. O SDR abre, é avisado, vai investigar aquele lead, e aí o lead scoring vai facilitar a vida do SDR e do pré-vendas, mostrando pontuação, mostrando perfil, tentando ganhar velocidade na avaliação. Então esse é o nosso modo de usar o lead scoring dentro do processo de automação. É discutível? Lógico que é. Tudo que a gente mostrou aqui é extremamente discutível. A gente está sendo até, de certa forma, pioneiro, porque a gente está mostrando um desenho de automação, está fomentando esse desenho. A gente já usou para vários clientes, funciona, realmente está comprovado que funciona, por isso que a gente está mostrando ao público esse nosso modo de fazer. Mas existem sempre variáveis, posso trocar, posso mudar, posso mexer, mas a gente já chegou numa equação bem legal, por isso que a gente está mostrando. Gente, antes de encerrar, como você está participando de um webinar da Conexorama, é um material direto, eu queria só aproveitar rapidinho e te dizer o que é a Conexorama. A gente tem uma analogia, a gente tenta explicar o nosso negócio, o nosso modo de ser através dessa analogia. Por quê?
Porque assim, é como se o RD Station, essa ferramenta de automação de marketing, ele fosse um avião. Ele pode levar sua empresa para bastante longe, gerar bastante resultados. Só que primeiro você vai precisar de bastante conteúdo como combustível deste avião. E aí o combustível, a gente sempre vai estar pensando em quantidade e qualidade. Não adianta eu encher o tanque e colocar um combustível que não seja legal, colocar um conteúdo que não seja legal, e do mesmo modo não adianta eu colocar só conteúdo legal e pouca quantidade. Vai ser sempre esse equilíbrio de tanque, qualidade e quantidade. Onde que nós nos envolvemos no processo? A Conexorama é o piloto desse processo. A gente administra o RD, cuida do processo de conteúdo, trabalha com ads, que são as turbinas do nosso avião, e o cliente ele fica aqui na torre de comando, provando o caminho, dizendo a direção que a gente deve seguir, liberando rotas para que a gente possa ir em frente, porque o cliente sabe o caminho do seu negócio, ele sabe o caminho das pedras, ele é dono do negócio dele. Essa analogia explica a Conexorama, e eu espero que você tenha entendido bem certinho esse nosso processo. Gente, cheguei ao final aqui do nosso webinar. Espero que você tenha gostado. Ele, como eu te expliquei lá no começo, ele é bem direto, explicando a Conexorama. Acredito que, arrisco a dizer que você possa ter ficado com alguma dúvida, então deixa os nossos contatos, você recebeu os nossos e-mails, provavelmente você vai entrar no fluxo de nutrição ou de autoresponder, conforme a gente tem identificado o teu perfil, ou usa esses canais para conversar com a gente e tirar as tuas dúvidas. Agradeço você ter assistido até aqui, muito obrigado, continue acompanhando a Conexorama, a gente vai continuar lançando materiais cada vez mais legais, como esse, e fomentar cada vez mais o inbound e o estudo do nosso mercado. Então, muito obrigado e até a próxima.